Ideias da multiplicação. Professora Elaine Cristina, Matemática, 4º e 5º ano. Adição de parcelas iguais. A primeira ideia que a gente vai ver aqui, tá? Entre as ideias da multiplicação. Então, nós temos aqui a imagem que diz o seguinte: nasceram 4 flores em cada vaso. Quantas flores há nos 3 vasos? Então, vejam só, nós temos aí 4 flores, tá? Em cada vaso. No caso aqui, nós temos os vasos aqui, a representação, tá? Os 3 vasos, tá certo? Então, aqui já chegamos, a gente já trabalhou a adição, subtração com os nossos alunos. Agora vamos adentrar na multiplicação. E uma das ideias é mostrar para eles que de uma adição eu posso transformar em multiplicação. Então, veja que aqui na adição nós temos o seguinte: 4 mais 4 mais 4. Então, é uma quantidade ainda pequena, então nós temos aqui o total de 12. Como são valores iguais, se trata de 4 flores em cada vaso, nós vamos trabalhar em forma de grupo. Nós temos aqui 3 grupos de 4, então vamos transformar numa multiplicação. Então, 3 grupos de 4 vezes 4 flores, né? Que é o que foi dito que tinha em cada vaso, obtendo aqui um total de 12. Lê-se 3 vezes 4 é igual a 12. Então, vejam só. Nós temos aí um total de 12 flores. A gente tinha 4 flores em cada vaso, porque no caso da adição de parcelas iguais, é preciso que as quantidades sejam as mesmas. No caso aqui, 4 mais 4 mais 4. Então, por isso que a gente chama adição de parcelas iguais. Então, vamos ver a próxima ideia da multiplicação, que é a multiplicação como organização retangular. João tem muitas miniaturas de motocicleta. Ele não sabe quantas ele tem no total. Ele arrumou sua coleção em 2 agrupamentos diferentes. Sem contar, diga: qual grupo tem mais motocicletas? Qual grupo é mais fácil de contar? Por quê? Você conseguiu contar os 2 grupos? Como você fez? Então, isso aqui é a ideia de perguntas que a gente faz para os nossos alunos quando a gente mostra uma imagem dessa e quando você vai colocar para ele essa ideia. Então, veja que eu tenho aqui na segunda imagem, tá? A disposição retangular. Veja como ela é mais fácil do que a primeira, tá? Porque a primeira tá como se fosse assim, tudo embaralhado em forma de um círculo, que dificulta a contagem. No caso da segunda imagem, ela tá toda organizadinha em colunas e linhas, que facilita muitas das vezes até o aluno te colocar de imediato o resultado. Então, nós temos aqui a disposição na horizontal e aqui nós temos na vertical. Então, veja que as quantidades são iguais, tá? Tanto na horizontal como na vertical. Então, a gente pode ver o seguinte: nós temos aqui, ó, uma na horizontal, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente tem 5 grupos na horizontal, que eu coloco 5 vezes a quantidade que tem em cada grupo, que é 4. Então, aqui eu vou ter um total de 20. Ou ele contou pela adição, ou ele já sabe, ou ele já tem noção da multiplicação. E na vertical, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 grupos aqui. Em cada grupo, nós vamos ter 5 motos. Então, aqui a gente já tem, ó, 4 grupos de 5 motos. E o resultado vai ser o mesmo, tá? Que é o total de 20. Então, a disposição retangular é você organizar uma determinada quantidade ou objetos, tá? Tanto em coluna como linhas. E aí você obtém de imediato logo o resultado. É como você também pode fazer, demonstrar para ele o exemplo do teatro, tá? A questão da organização das cadeiras.
que é justamente uma ideia de disposição retangular. E aí fica mais fácil você saber a quantidade de colunas ou na horizontal ou na vertical para poder ver, né, colunas e linhas e fazer essa multiplicação. Multiplicação como ideia de proporcionalidade. Então vejam, na padaria de seu João, o pão recheado custa R$2. Ajude seu João a fazer uma tabela com os preços de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 desses pães, para facilitar a vida de seu João e a do freguês. Então vamos ver aqui a nossa tabela. A quantidade de pães, tá? Organizada aqui 1, 2, 3. Um pão custa R$2, e aí a gente tem que organizar a tabela que a gente tem até o número 7 para quando o freguês chegar e facilitar a vida do seu João em saber qual valor pagar. Então, proporção, o nome já diz, algo está para isso. Por exemplo, no caso aqui, um pão está para R$2, tá? Então, a gente vai fazendo aqui a proporção. Se um pão custa R$2, então, ó, 2 pães aqui, a gente vai ter um total de R$4. 3 pães, porque eu já sei o valor de um pão, R$6, né? 3 vezes 2, 6. 4 pães, R$8. 5 pães, R$10. 6 pães, R$12. E 7 pães, R$14. Então, é a quantidade de pão vezes o valor de R$2. Então, é uma ideia ótima você organizar esses dados em tabelas. Sempre a ideia de proporcionalidade, a gente cria tabelas para facilitar, tá, o entendimento do aluno. Multiplicação com ideia combinatória. Então, se um menino tem 2 calças e 3 camisas, de quantas maneiras ele poderá se vestir? Então, veja só, eu tenho aqui 2 calças, tá? Uma verde e uma azul, e tenho 3 camisas, uma amarela, uma vermelha e uma verde. Então, a gente pode ensinar para os meninos a combinação, fazendo os desenhos. Por exemplo, eu vou ter aqui uma calça verde para combinar com uma camisa amarela. Essa calça verde para combinar com essa camisa vermelha. E a calça verde, novamente, para combinar com essa camisa verde. Mesma coisa eu vou fazer com a calça azul. Então, nós temos o seguinte, aqui a calça azul para combinar com a camisa amarela. Calça azul para combinar com a vermelha. E, novamente, a calça azul para combinar aqui com a verde. Então, dessa forma, dá para fazer, o aluno pode desenhar. Mas tem situações que ele perde muito tempo quando ele vai fazer essas combinações. Então, eu sempre digo aos alunos, toda vez que a gente tiver uma questão que envolve combinação de alimentos, de cores e de roupas, como é esse exemplo aqui, você pode transformar numa multiplicação. Ora, eu tenho 2 calças, quantas camisas? 3, então eu vou multiplicar 2 vezes 3, que é igual um total de 6 combinações, tá? Então, essa aqui é uma dica que eu sempre, quando estou trabalhando essa ideia, eu falo para os meus alunos. A gente vai pegando as quantidades do que é colocado e aí a gente transforma numa multiplicação. Algoritmo e termos da multiplicação, tá? Então, os termos aqui da multiplicação, nós temos aqui 4 vezes 253. Então, nós temos aqui o multiplicando, o multiplicador e o produto, tá certo? Então, são as ideias. Aqui também é o momento do cartaz na parede, para o aluno consolidar já o das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo. Isso aqui, gente, é interessante, pelo menos, o aluno ele já saber a questão do dobro e do triplo. Muitas questões que vêm nos livros, e até mesmo na Prova Brasil, a gente vê muitas perguntas só relacionadas a dobro e triplo.
Raramente cai a questão do quádruplo, mas eu sempre coloco para os alunos até o sexto e vou dizendo, ó, dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes. Então eu vou colocando para ele, né, essas ideias. Os múltiplos, gente, eu tenho certeza que vocês já sabem, é todo número que se obtém multiplicando o número dado por um número natural. Então, vejam aqui, ó, os múltiplos de 2. É todo número que eu vou poder multiplicar por 2 infinitamente. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 3, e assim infinitamente. E assim nós temos o triplo, múltiplo de 3, quádruplo, múltiplo de 4, quíntuplo, múltiplo de 5 e sextuplo, múltiplo de 6. Então, sempre a gente vai estar frisando com eles essa questão aqui do dobro, tá? E do triplo. A gente faz bastante questões até ele compreender. E muitas das vezes ele esquece e você vai relembrando. Dobro vem de quê? 2 vezes. Triplo, 3 vezes, tá? Modelo de tabuadas. Na multiplicação, não tem como não colar uma tabuada dessas no caderno dos nossos alunos. Se possível, se der para botar na sala, ótimo. Se o espaço for pequeno, no caderno. No momento da multiplicação, esse repeteco, ele é constante. Colocar os meninos para construir a tabuada mesmo, ali lá do 1, faz a sequência de 1 a 10, você coloca do lado o número que você quer multiplicar. E você não coloca todas de uma vez, você vai colocando aos poucos. Você tem várias brincadeiras que a gente pode estar fazendo com eles em sala. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando multiplicação, eu brinco com eles o seguinte, ó, estudem a tabuada 2, 3 e 4, que na próxima semana eu vou fazer perguntas para vocês lá no finalzinho da aula. Quem acertar ganha 1 décimo, 2 décimos na avaliação, ou então eu coloco um outro brindezinho para ele. Por quê? É preciso memorizar as tabuadas. E daí vocês sabem que tem várias estratégias para a gente aprender a multiplicar. Então eu gosto de iniciar construindo com eles o passo a passo da tabuada mais simples, tá? Então aqui nós temos esses modelos, mas existem vários. Temos aqui a tabela pitagórica, que ela também ajuda bastante ao aluno resolver a sua multiplicação e a sua divisão, porque para ele dividir, para ele aprender a dividir, ele já tem que estar bem craque na multiplicação. Então, nós temos aqui o seguinte, deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos aqui as coordenadas dessa tabela, vejam que nós temos aqui, ó, vertical de 1 a 10 e aqui na horizontal de 1 a 10. Então, eu preciso de 10 quadrinhos aqui, ó, para poder eu organizar minha tabela. Aqui a gente dá para o aluno ela em branco, para a gente ensiná-lo a construir. Então, eu posso fazer minhas sequências numéricas, porque lá em sistema de numeração eu já trabalhei sequências numéricas, tá? E aí eu vou mostrando, ó, aqui eu repito de 1 a 10 na vertical, 1 a 10 na horizontal. Veja que aqui, ó, aqui a sequência numérica é super fácil. Ele já consegue montar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Já resolveu a tabuada de 10. Aqui, na tabuada de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabuada de 2. Ele pode fazer a sua sequência numérica tanto na vertical como na horizontal. Então, tem alunos que morrem de preguiça de fazer. Ah, tia, tudo isso? Sim, tem que fazer para aprender. Quando não aprende do método mais comum, a gente vai criando as tabelas de Pitágoras para eles estarem resolvendo, tá? Então, fica aqui a dica, olha aqui também, ó, no final como é que vai ficar, ó, sequenciazinha aqui na horizontal. Então, é muito fácil. E aqui a gente cria as coordenadas, que nem localização. Você pode pegar, montar aí tipo uma régua, tipo um L, e coloca em cima da tabela e vai fazendo a pergunta e ele vai tendo a resposta, tá? Então, até a próxima!